Nós que tanto precisamos ouvir para que os nossos corações sejam quebrantados, sejam mudados de disposição, e precisamos muito ouvir o Senhor. Fala conosco nesta manhã, Senhor, para a glória e louvor do Teu nome, em nome de Cristo Jesus. Amém. Nós vamos ler em Romanos, a carta de Paulo aos Romanos, ou segundo o próprio apóstolo, o Evangelho de Romanos. Romanos capítulo 16, versículos 25 a 27. Nós vamos refletir nesses versículos, ouvir o Senhor através desse texto da sua palavra. Romanos capítulo 16, versículos 25 ao 27, diz assim a palavra de Deus: Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho, e o anúncio, a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos, e que agora se manifestou e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência por fé entre todas as nações. Ao Deus único e sábio seja dada glória por meio de Jesus Cristo pelos séculos dos séculos. Amém. Um panorama da carta aos Romanos nos lembra, nós já temos lido, estudado análise de Romanos no seminário. Então, para lembrar um pouco, um panorama é que ele inicia a sua carta orando pelos romanos, se dirigindo a Deus em favor dos romanos. Depois, Paulo prepara os irmãos de Roma para que eles possam sustentá-lo ou enviá-lo na sua missão à Espanha. Ele tem o desejo de anunciar o Evangelho na Espanha, e ele escreve então para a igreja de Roma dizendo que ele vai dar uma passada em Roma para que eles possam enviá-lo como missionário à Espanha. Depois, Paulo trata sobre a idolatria, que o homem troca aquilo que deveria ser instrumento de glórias a Deus e de conhecimento dos atributos de Deus. O homem troca isso e faz ídolos da criação de Deus, e por isso é indesculpável diante de Deus. E ao mesmo tempo que Paulo trata da idolatria, ele trata também da imoralidade do homem. Por causa da idolatria, o homem se torna imoral, e Deus em alguns momentos entrega ao homem a sua própria disposição do coração. Depois, Paulo trata da desobediência da lei e a maldade do homem, no capítulo 2 e capítulo 3, chegando à conclusão de que não há quem faça o bem, não há um sequer, todos se desviaram e estão longe da glória de Deus, da comunhão com Deus. No capítulo 4, Paulo trata da justificação. A justificação, o conceito paulino de justificação, nós encontramos na carta aos Romanos. Depois ele vai tratar da entrada do pecado no mundo, no capítulo 5. Por um só homem entrou o pecado no mundo, esse pecado trouxe a morte, e a morte passou a todos os homens. A ideia da representatividade, Adão como representante da raça humana, e através dele entra o pecado no mundo, e através dele também Deus pune o mundo inteiro com a morte espiritual, física e eterna. Então ele trata desse aspecto da entrada do pecado no mundo, e também da graça de Deus que é suficiente para superabundar onde o pecado é enfático e é grandioso também. Então depois, no capítulo 6, nós temos a união com Cristo pela graça através do batismo. Então o batismo como sendo um símbolo, um sacramento de Deus, onde o homem, de uma forma
espiritual, misteriosa no coração, na sua alma, ele é incluído, inserido no corpo de Cristo por meio do batismo do Espírito Santo, e esse batismo do Espírito é simbolizado no batismo com água, a morte e ressurreição através do batismo. Depois no capítulo 7, ele trata da condição da lei, o que a lei representa diante de Deus e diante do homem. A lei, ela avulta o nosso pecado, revela o nosso pecado e nos mostra em uma condição de miserável diante de Deus, serve de aio para nos conduzir a Cristo. Então Paulo trata aqui de um uso da lei, a lei como um uso de revelar o pecado e a lei como esse instrumento de Deus para mostrar a graça de Deus e a grandeza de Deus através de Cristo Jesus. No capítulo 8, a carta trata da segurança da salvação. Não há condenação para aquele que está em Cristo Jesus. Quem está em Cristo recebe uma nova criatura, uma nova criação, muda-se a disposição do coração da pessoa e ela agora passa a ser filho de Deus como direito, e isso faz com que a pessoa seja segura nas mãos do Senhor. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. No capítulo 9, 10 e 11, a carta trata dos judeus, a eleição dos judeus, a abertura de salvação aos não-judeus, chamado de gentios, a aliança de Deus com o povo de Israel, e essa aliança sendo estendida por causa de Cristo àqueles que não são judeus. Trata também da eleição. No capítulo 9, 10 e 11, o apóstolo Paulo fala, guiado pelo Espírito Santo, da eleição de Deus e da soberania de Deus. Deus como sendo o Deus absolutamente soberano, que tem o controle sobre todas as coisas, e Ele mesmo determina tudo quanto existe e acontece, aquilo que na teologia nós chamamos de os decretos de Deus, a sua soberania sobre a criação, e Ele vai executando a sua vontade para a salvação daqueles que Ele se propõe a salvar. Depois no capítulo 12, 13, 14 e 15, nós temos algumas orientações sobre a vida cristã. Então Paulo trata sobre a vida na igreja, como devemos lidar uns com os outros, com os irmãos, e como devemos lidar com a sociedade, na sociedade também. No capítulo 13, por exemplo, ele trata sobre a autoridade civil, como ministro de Deus para o bem comum na sociedade. E como devemos lidar com as autoridades civis? Ele trata a respeito desse assunto muito importante. Como devemos lidar com os irmãos da igreja? Então ele vai lidar com esses aspectos da vida cristã na igreja e na sociedade. Agora chegamos no capítulo 16. No capítulo 16, o apóstolo está se despedindo na sua carta. Aqui nós temos praticamente um capítulo todo tratando de saudações. Temos saudações que ele faz aos irmãos, saudações de outros irmãos. Nós temos a saudação de Tércio. Tércio mesmo diz que ele está escrevendo a carta, ele é aquele que escreve, talvez o secretário de Paulo, né, naquele tempo se chamava amanuense, aquele que acompanhava determinada pessoa e registrava tudo aquilo que eles estavam vivendo nas suas viagens, ou que era ditado para ele registrar. Então, no caso de Paulo, Paulo estava instruindo aquilo que ele deveria escrever, e através disso surge então a carta de Paulo à igreja de Roma. Então nós temos aqui no versículo 3 ao versículo 24, algumas saudações que são escritas para concluir a carta. E aí, a conclusão dessas saudações se dá com um amém. No versículo 24, então nós temos a bênção final e o amém.
Isso é parte da tradição apostólica. Então, os apóstolos, seguindo a tradição profética do Antigo Testamento, que sempre terminava uma reunião, uma celebração ou algum evento com uma bênção final, então ele termina aqui a sua carta com uma bênção final. Aquilo que ele vem escrevendo, saúda alguns irmãos e termina com a bênção final, e a conclusão da bênção final é o amém. Em algumas igrejas históricas, esse amém é o tríplice amém. Então, ele conclui com esse amém. Porém, não é ainda a conclusão final da carta, não é a conclusão que realmente vai terminar. Então, do versículo 25 que nós lemos ao versículo 27, nós temos aqui um parêntese. Alguns comentaristas dizem que esse parêntese foi uma inclusão posterior à carta. Bom, eu não vou entrar nesses méritos da crítica textual, e eu vou trabalhar aqui nesse texto como um texto recebido, na forma como nós recebemos no cânon do Novo Testamento. Então nós recebemos esse parêntese aqui, já incluído no cânon da carta de Paulo aos Romanos, e eu vou tratar como um texto inspirado, como sendo parte da carta de Paulo aos Romanos. Então nós temos aqui um parêntese. E por que um parêntese? Porque ele vai concluir as saudações no versículo 24 com um amém. E aí aqui, do versículo 25 ao versículo 26, Paulo vai fazer algumas conclusões teológicas. É como se ele pegasse tudo aquilo que ele disse na carta aos Romanos e resumisse, definindo algumas conclusões teológicas, e aí depois, no fim do versículo 27, ele termina com um outro amém. Então nós temos, por que eu disse que é um parênteses? Porque ele termina o versículo 24 com um amém, e acaba o versículo 27 com um outro amém. Ou seja, quando se termina com amém, é a conclusão, é a parte final. Aquilo foi concluído, e ponto final. E aí ele inicia de novo algumas outras falas, que eu entendo que são conclusões ou resumos teológicos, e aí ele vai ter uma outra conclusão com um outro amém. Então por isso que eu tomo a liberdade de dizer que foi um parênteses que aconteceu aqui no texto. A crítica textual, sobretudo a autocrítica, vai dizer que foi uma inclusão por causa desse amém. Ele encerrou a carta no versículo 24, e aqui alguém incluiu essa parte final na carta de Paulo aos Romanos. Porém, nós vamos tratar aqui como um cânon, e se o Espírito Santo preservou o cânon, é porque ele tem um propósito com isso, e eu vou dizer que foi o apóstolo Paulo, ainda que tenha sido escrito por um secretário. Então nós vamos ver aqui um pouco sobre essas conclusões teológicas. Eu quero propor que esses versículos finais sejam conclusões teológicas. Isso é uma proposta minha, por causa desses dois améns aqui que vão abrir e fechar um parêntese na ministração, na pregação do apóstolo Paulo. Sendo assim, os 3 versículos expõem um resumo da verdade do evangelho que Paulo estava anunciando para a igreja de Roma. E o conteúdo desse resumo teológico de Paulo, ele mesmo chama como evangelho. É isso que diz lá no versículo 25, segundo o meu evangelho. Mas por que é evangelho? Porque se trata da vida, dos ensinos, da obra do Senhor Jesus Cristo. Tudo que ele vai resumir aqui, que ele já havia dito em toda a carta aos Romanos, se trata do Senhor Jesus Cristo. Ele não vai dizer nada fora da ênfase da obra, da vida e dos ensinos do Senhor Jesus Cristo. Quais são essas conclusões teológicas que nós encontramos aqui no texto? A primeira conclusão teológica, aqui que está no versículo 25, é a necessidade de confirmação da eleição. Lembra que eu disse lá no panorama da carta aos Romanos, que no capítulo 9, 10 e 11, ele
fala sobre eleição, Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, está tratando da doutrina da eleição, no capítulo 9, 10 e 11. A eleição do povo da antiga aliança, a eleição do povo da nova aliança, que é inserido, ele vai no capítulo 11 tratar do enxerto, a doutrina do enxerto. Aqueles que não são judeus são enxertados como zambujeiro, como aqueles que não eram parte do povo de Deus, vão ser enxertados no povo de Deus, e Deus ainda permanece tendo um só povo, o Israel de Deus, a igreja de Deus. O Israel no Antigo Testamento, a igreja do Antigo Testamento, que era Israel, segundo a pregação de Estevão em Atos capítulo 7, e agora o Israel do Novo Testamento, chamado a igreja também. Então ele vai tratar da eleição dessas pessoas. Ele usa o exemplo de Jacó, ele usa o exemplo de Faraó, ele usa alguns exemplos para falar que ele tem escolhido algumas pessoas para determinados fins, e ele tem escolhido aqueles que ele deseja salvar. O não entender a eleição corretamente pode causar grandes problemas. E nós temos aí na história da igreja, e no nosso dia a dia, temos que lidar com alguns problemas. Alguns entendem a eleição de forma automática, que é aquilo que podemos chamar de falsa conversão. Tem algumas pessoas que acham que a doutrina da eleição é que quando ela aceita Jesus, ou em determinadas tradições que tem apelo, quando é feito esse apelo e essa pessoa vem à frente e levanta as mãos, esse ato de levantar as mãos foi a conversão da pessoa. E aí essa pessoa, ela já é considerada convertida, ela já é considerada salva. E a partir deste momento, é como se tocasse num botão, apertasse um botão, e daí por diante essa pessoa é salva e já está tudo definido, já está tudo certo, já está tudo legal. É como se a salvação ou a eleição de Deus fosse algo automático. Essa é a compreensão de algumas pessoas. A eleição como algo automático. Isso pode causar uma falsa conversão, ou isso pode causar uma certa atitude de libertinagem no coração da pessoa que entende a eleição assim. Isso significa uma falsa conversão para muitas pessoas. Alguns acham que porque levantou a mão, ou porque simplesmente disse com palavras publicamente que acredita em Jesus, ela já é salva e está tudo resolvido, e ela vai chegar no fim da vida, na volta de Cristo, de qualquer jeito, vivendo uma vida do jeito que ela quer, sem um compromisso ou sem uma vida de santidade. Ou seja, a eleição é automática. Apertou-se um botão, atingiu lá o decreto de Deus da eleição e está tudo resolvido, está tudo certo. E não é assim que a Bíblia ensina. Isso pode ser uma compreensão errônea da eleição. Isso tem criado problemas enormes, levando pessoas à libertinagem. Eu lembro de um homem que eu tratei, que estava em adultério, isso publicamente, todo mundo sabia que já estava em adultério, e eu fui algumas vezes na casa dele, para tentar trazê-lo de volta para o Evangelho, para resgatá-lo, e ele não queria, dava justificativas do porquê ele queria permanecer no adultério. Então, quando eu dei uma palavra de checkmate nele, dizendo que ele tinha que se arrepender, tinha que se converter e tal, qual foi a resposta desse homem? Ele disse o seguinte para mim. Ele disse: pastor, eu não tenho como sair dessa vida, a moça que eu tenho relacionamento é apaixonada por mim, eu não quero magoá-la e tudo, não tenho como sair dessa vida, mas tem uma coisa, pastor: se Deus me predestinou, eu vou ser salvo mesmo estando no estado que eu estou, porque se Deus me elegeu, eu vou ser salvo de qualquer jeito. Essa era a compreensão que ele tinha da eleição. Se ele foi eleito por Deus, ele poderia viver a vida
do jeito que ele achava que deveria viver, com libertinagem, com pecado, com uma vida depravada, que mesmo assim, lá no final, se ele fosse eleito, Deus salvaria ele de qualquer jeito. Essa não é a doutrina da eleição que as Escrituras ensinam. Não é a doutrina da eleição que a tradição reformada tanto ensina e tanto divulga. Isso se chama libertinagem, uma falsa compreensão da conversão e da salvação em Cristo Jesus. Uma outra compreensão errônea que uma pessoa pode ter sobre a doutrina da eleição é a religiosidade como expressão de orgulho da eleição de Deus. Os judeus achavam que por serem filhos de Abraão e terem recebido uma eleição em Abraão, por causa da sua raça, por causa da aliança que Deus fez com o povo dele, eles já estavam salvos independente de qualquer coisa. Nós somos filhos de Abraão. Então, eles se orgulhavam da aliança, eles se orgulhavam da eleição, e eles tinham uma vida religiosa longe de Deus, afastada de Deus, por causa da compreensão que eles tinham da doutrina da eleição. E nós vemos claramente na Escritura, queridos irmãos, que aliança é uma coisa, eleição para salvação é uma outra coisa. O povo da aliança, que mesmo estando em aliança com Deus, não teve a regeneração do coração, morre no deserto por causa da incredulidade, mesmo em aliança. Judas estava em aliança e era tesoureiro da igreja, da comunidade apostólica, mesmo sendo alguém da aliança, exercendo um ofício ministerial. A Bíblia diz que ele era filho da perdição. No aspecto da aliança do povo de Deus, da comunidade, ele estava inserido, mas não tinha o coração regenerado, então não era eleito para a salvação, mesmo sendo parte do povo da aliança. Esse aspecto religioso pode ser uma compreensão errada e causar vários problemas. Eu já sou batizado mesmo, já aceitei Jesus mesmo, então eu posso fazer o que eu quero, posso viver a vida do jeito que eu quero, que está tudo certo. E o que é eleição? Aqui ele está falando sobre a confirmação da eleição. O que é eleição, então? Eu quero propor aqui uma definição. A eleição é a escolha de Deus para salvar pessoas de uma humanidade perdida. E ele diz lá no capítulo 9, versículo 6, que não depende de quem quer ou não depende de quem corre, mas de Deus usar a sua misericórdia. A eleição é a escolha de Deus, o homem é passivo nesse processo. A eleição é uma decisão de Deus em ter misericórdia de quem Ele quer. Eu vou aqui lançar mão do argumento agostiniano, de que todos pecaram e estão longe da glória de Deus, lá no capítulo 3, versículo 23. Então toda a humanidade está perdida, há uma massa de pecadores, essa é a linguagem de Agostinho, e dentre essa massa de pecadores, onde o destino de todos é o inferno, Deus, por sua imensa e grandiosa misericórdia, Ele decide por livre escolha salvar alguns. Graças a Deus por isso, né? Porque senão nós estaríamos perdidos. Mas isso não é automático. É isso que Paulo está dizendo aqui no versículo 25. A eleição precisa ser confirmada. Se não há essa confirmação, a eleição é enganosa, a eleição é falsa, a eleição não foi executada no coração daquele que se diz eleito e que se acredita, que é eleito. Se não houver a confirmação, de nada adiantou ter uma teologia maravilhosa da eleição, de nada adianta ter um aspecto religioso que agrada a todos, se ele não entende que a eleição precisa ser confirmada na sua vida. É isso que ele diz no versículo 25. Aquele que é poderoso para vos confirmar. Se você descer um pouco os olhos aí, no início da carta de Paulo aos Coríntios, no versículo 8, ele vai dizer a mesma coisa.
o qual também vos confirmará até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Pedro também fala sobre essa questão da confirmação da eleição. 2 Pedro 1,10 fala sobre a necessidade de confirmação, mostrando que não é automático, mostrando que não é de qualquer jeito, mas a eleição, ela não pode ser uma mera ação automática ou uma compreensão fatalítica de que Deus nos salvará mesmo de qualquer jeito. Em 2 Pedro 1,10 diz assim a Escritura: por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. A eleição precisa ser confirmada. E essa confirmação é testada no autoexame da alma. Em 2 Coríntios capítulo 13, versículo 5, eu quero pensar um pouco com vocês a respeito disso, e nós já vamos para outra conclusão teológica do apóstolo Paulo. 2 Coríntios 13, 5 diz assim: examinai-vos a vós mesmos se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados? Qual que é a ideia aqui das Escrituras, propósito de Deus para nós? Há uma necessidade de confirmar a eleição. E essa confirmação acontece no autoexame, no teste. E esse teste precisamos fazer. Será que no dia em que eu levantei as minhas mãos e aceitei Jesus naquele apelo da igreja, ou de uma outra maneira que acontece, será que realmente naquele momento em que eu lancei mão da minha voz e disse: eu acredito em Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador, será que essa foi uma manifestação de todo o coração? Será que as nossas palavras confirmam aquilo que está no nosso coração? Será que, pelo fato de eu ter crescido em uma família religiosa, ter crescido na igreja, em um contexto religioso, eu não me deixei levar pelo estilo de vida religioso e nunca realmente percebi que eu era religioso, mas não estava em Cristo, ou que eu tinha uma boa teologia e não estava em Cristo? Isso pode acontecer. É necessário se autoexaminar, fazer um teste. Faça isso com você. Na sua casa, talvez, num ambiente tranquilo, onde você possa refletir nas coisas de Deus, ou possa elevar a sua mente, o seu coração a Deus. Olha para dentro de si. Se você acha que isso é difícil e se realmente você não tem condições de se autoexaminar, então faça aquela oração de Salmos: sonda-me, ó Deus, conheça o meu coração e vê se há algum caminho mau. Deus, Ele é poderoso para revelar a disposição do nosso coração e ver se de fato nós estamos em Cristo. A eleição pode ser uma pedra de tropeço para muitas pessoas, se não entendeu corretamente. Ela precisa ser confirmada. Ok? A outra conclusão teológica do apóstolo Paulo é que Deus providenciou um meio para executar a sua eleição. Mais uma vez, a eleição não é automática. Ele mostra isso de novo. A eleição não é um fatalismo que diz: aquilo que tem que acontecer vai acontecer independente de qualquer outra coisa. A eleição não acontece assim.
Deus, então, como Ele elegeu, como Ele escolheu antes da fundação do mundo, como Ele elaborou os seus decretos antes da fundação do mundo, para que a eleição seja executada, Ele nos deu meios, Ele criou meios, e esse meio é o Evangelho. É isso que Ele vai continuar dizendo, ó, aquele que é poderoso para vos confirmar, Ele está falando da eleição, segundo o meu Evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos. Não é apenas uma eleição abstrata, ou uma eleição no mundo das ideias, uma eleição como um discurso teológico, é uma eleição como propósito de Deus, como parte dos decretos de Deus. Então, se é assim, Ele vai executar. Então, Ele cria meios. O Evangelho é um meio da providência de Deus. Então, o que vai acontecer? Ele diz que por meio ou segundo o meu Evangelho. É por isso que em Romanos capítulo 1, versículo 16, lá no início da carta ele vai dizer: eu não me envergonho do Evangelho, pois o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Não existe salvação sem o Evangelho. Não existe a execução da eleição sem o Evangelho. O Evangelho é o meio de Deus executar a sua eleição que foi determinada antes da fundação do mundo. Por isso precisamos anunciar o Evangelho. Eu lembro-me que William Carey, na reunião do conselho da igreja, quando ele expressou que ele desejava evangelizar os pagãos, anunciar o Evangelho de Jesus Cristo, qual foi a resposta que William Carey recebeu da liderança da igreja? Olha, Deus não precisa de você. Se Ele tiver escolhido aquelas pessoas, Ele vai dar um jeito de salvá-los e Ele não precisa de você. Eles usaram a doutrina da eleição como desculpa para não enviá-lo como missionário à Índia. Olha uma compreensão errada da eleição aí. Completamente errada, completamente ofensiva ao mandamento de Deus. A eleição precisa ser executada, e o meio de executar a eleição de Deus é o Evangelho. E esse mesmo Deus deixou uma ordem de anunciar este Evangelho. Sem o Evangelho não há esperança para a humanidade. Sem o Evangelho não há esperança para o perdido. Por isso que Jesus Cristo prega em Marcos 1:17 no Evangelho, diz: arrependei-vos e crede no Evangelho. O Evangelho é o meio. Ele salva pelo Evangelho. Ele executa a sua eleição pelo Evangelho. E aí, então qual é a ferramenta do Evangelho ser aplicado como esse meio? A ferramenta é a pregação. A pregação e a evangelização é a ferramenta que esse meio vai ser lançado no coração das pessoas, e as pessoas eleitas vão ser salvas em Cristo Jesus. Então, esse meio é essencial na obra e na missão de Deus, a pregação do Evangelho. Se o Evangelho é o poder de Deus para a salvação, se ele é o meio de executar a eleição, então a pregação e a evangelização é extremamente necessária, é essencial na vida da igreja e na vida dos evangélicos. E o que é esse evangelho? O conteúdo. Qual é o conteúdo desse evangelho? Ele diz aqui para nós: o conteúdo é Jesus Cristo. Jesus Cristo é a revelação de Deus, é o mistério guardado em silêncio que foi revelado nesse tempo apropriado. Jesus é o evangelho. Então, por isso que Jesus Cristo deve ser o centro da pregação protestante. Jesus é o centro. O assunto principal da pregação de um líder evangélico é Jesus Cristo. Um líder evangélico, um pastor evangélico, um missionário evangélico, ele não tem outra mensagem a não ser a mensagem Jesus Cristo, porque ele sabe
que se Deus tem eleitos para salvar, Ele sabe que se o meio de salvar esses eleitos é o anúncio do Evangelho, e Ele sabe que o Evangelho é Jesus Cristo, a única função do ministério vai ser falar, anunciar e ensinar o Senhor Jesus Cristo, a vida e os ensinos do Senhor Jesus Cristo. Eu escutei algo ontem do professor aqui, que tem me levado a refletir muito. Ele disse o seguinte: eu não sei, no Antigo Testamento o profeta tinha qual função? Anunciar a palavra de Deus. Ele não poderia fazer outra coisa a não ser falar o que Deus tinha ordenado para ele falar. No culto, o sacerdote tinha a responsabilidade de levar o povo a Deus. Ele era responsável pelo ministério do culto. Então, se o profeta tinha a responsabilidade de anunciar a palavra de Deus, e ele só poderia fazer isso, falar do Evangelho, falar da palavra de Deus, e o sacerdote, como era responsável pelo templo, ele tinha a responsabilidade única de organizar o serviço do culto do templo. Como que pode um pastor no Novo Testamento, que é aquele que lidera o povo de Deus, que guia o povo de Deus, como ele pode falar outra coisa no púlpito, senão a palavra de Deus? A responsabilidade do ministro evangélico, do líder evangélico, é anunciar única e exclusivamente a palavra de Deus, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Queridos, nas suas igrejas, onde vocês forem pastores, líderes, ou no campo que forem missionários, vocês vão ser tentados a falar muitas coisas, mas se mantenham firmes, porque o Evangelho é o único meio de salvar aqueles que Deus tem para a salvação. É o único. O assunto principal é Jesus Cristo. Por isso que na Reforma Protestante, os líderes da Reforma chegaram à conclusão que o centro da mensagem, o centro da teologia protestante seria o solo Christus, somente Jesus Cristo. A terceira conclusão teológica é que Deus exige a obediência da fé entre todas as nações. Versículo 26. E que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência por fé entre todas as nações. É parte do Evangelho do Senhor Jesus Cristo que entre todas as nações, pessoas sejam obedientes e alcançadas para a glória de Deus. A liderança do William Carey não entendeu direito a eleição e não entendeu que, como parte da eleição de Deus, estão pessoas entre todas as nações, línguas, etnias e povos. Então, por causa desse mandamento do Senhor, eles deveriam enviar o William Carey para algo missionário. É assim que cumprimos a vontade de Deus, enviando missionários a todas as nações, sustentando missionários entre todas as nações, porque nós temos certeza pelo Evangelho mesmo de que Deus tem pessoas para salvar em todas as nações do mundo, em todas as línguas e etnias do mundo. Mas quando nós fazemos a leitura da história do mundo, isso é um pouco desesperador, né? Porque nós temos mais de 2.000 línguas aí ainda no mundo sem a presença do Evangelho. Nós temos em determinada nação uma presença do Evangelho em determinado lugar, porém nessa mesma nação centenas de etnias que falam línguas diferentes, que são pequenas nações dentro de uma grande nação, que não tem a presença do Evangelho, e algumas dessas etnias nunca tiveram o Evangelho na sua língua e na sua aldeia. E aí? Desafio para nós.
E Deus tem pessoas para salvar nesses lugares, queridos. E nós temos que trabalhar para enviar ministros do Evangelho para esses lugares, porque se o Evangelho é o meio, nós temos que anunciar esse Evangelho. Claro que eu não vou entrar aqui na questão de que Deus salva como Ele quer, isso é verdade, né? Ele anuncia esse Evangelho do jeito que Ele quer, se Ele tem eleitos em determinados lugares. Mas isso de maneira nenhuma nos exime ou nos deixa tranquilos em relação à missão que foi dada à igreja, ao seu povo, de anunciar o Evangelho. Não podemos esperar pelas obras de exceção de Deus, pelas obras sobrenaturais de Deus quando Ele quer salvar alguém. Nós devemos cumprir o mandamento do Senhor para nós, que é anunciar o Evangelho entre todas as nações, porque Ele tem pessoas para obedecerem pela fé nesses lugares. Nossa segurança na obra da evangelização está também na eleição. A eleição nos deixa seguros na obra de evangelização. Se eu cumpro a minha responsabilidade de anunciar o Evangelho, e naquele lugar pessoas não vão ser salvas, isso não é responsabilidade minha. Eu tenho que fazer a minha parte, e eu não fico desesperado por isso, porque a salvação de alguém não depende de mim, mas depende exclusivamente de Deus. A obra de regeneração depende de Deus e não do nosso esforço. Eu vou anunciar o Evangelho com alegria, porque eu sei que Deus tem pessoas para salvar ali. Mas essa salvação depende exclusivamente de Deus. E Ele vai salvar. Eu vou anunciar o Evangelho com alegria. Eu vou anunciar o Evangelho com convicção, porque eu sei que Deus salva pessoas. E se Ele tem pessoas para salvar ali, Ele vai salvar pessoas ali. Isso me anima na obra de evangelização. Isso me anima em enviar missionários para o campo, porque eu sei que se Deus tem pessoas para salvar ali, Ele vai salvar usando a vida desses missionários. Isso me deixa feliz demais. Mas se não acontecer a salvação, eu sei que a obra de Deus foi feita e eu vou continuar alegre e feliz com a glória de Deus mesmo assim. Porque Ele é soberano em tudo que faz. Ele é soberano na evangelização do meio. Sabendo que Deus tem pessoas para salvar, que o meio é o Evangelho, que Ele chama seus eleitos entre todas as nações e povos. Então, queridos, o meu convite para vocês é: vamos nos dedicar à obra do Senhor e anunciar o Evangelho e viver para a glória de Deus. Porque com esse Evangelho, Deus vai fazer o que Ele tem proposto para fazer em nossas vidas e na vida de muitas pessoas ao redor do mundo, ao redor das nações. Então, o que nós aprendemos aqui com essas conclusões teológicas de Paulo? Nós aprendemos que há uma necessidade da confirmação da eleição. Nós aprendemos que Deus providenciou um meio para executar a eleição. E nós sabemos também que Deus exige a obediência da fé entre todas as nações, e por isso devemos ser partes integrantes plenas da missão de Deus no mundo, através da obra missionária. Vamos orar? Que o Senhor nos ajude e inculque a palavra dele em nossos corações. Bondoso Deus, muito obrigado por tua palavra, que nos instrui, que nos auxilia e nos leva para próximo de Ti. Muito obrigado pela oportunidade que temos de refletir a respeito da eleição do Senhor. Muito obrigado pelo Evangelho que nos alcançou e nós somos frutos da misericórdia do Senhor, e o Senhor nos salvou com tão grande salvação e nós nos alegramos com isso. Porém, Senhor, queremos dizer que não estamos acomodados com essa alegria, mas também queremos cumprir a Tua vontade em anunciar este Evangelho às nações. Isso é parte do propósito do Senhor, porque o Senhor tem pessoas para salvar ao redor do mundo. Que isso nos leve à missão, que
que isso nos leve ao amor aos perdidos, que isso nos leve a glorificar o Teu nome e se alegrar na salvação com os olhos fixos naqueles que o Senhor ainda tem para salvar pela obediência da fé. Ó Deus, nos ensine e nos ajude, para a glória e louvor do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Tem aniversariantes? A Ana vai fazer. Bom dia, gente. É a Francisca que faz isso, né? Mas ela teve que viajar porque a irmã dela está ganhando neném. Inclusive ela pediu oração, está ganhando neném agora. E aí eu vou conduzir um momento. Aí eu queria chamar aqui na frente o Juarez, que faz aniversário no dia 8. E a Ruth, que fez aniversário no dia 2. E a outra aniversariante seria a própria Francisca. Mas ela não está aqui. E aí, tira essa foto aí para nos falar. Ah, ficou legal. Olha lá, um abraço, socorro, Então, já é a foto para a gente mobilizar. então eu vou entregar aqui o cartão do... eu vou pedir... Claudinei, você pode orar para os aniversariantes? E aí depois a gente canta parabéns para eles. Santo Eterno Deus, louvamos o Santo Nome, Pai, nessa manhã. Nós queremos te agradecer, Senhor, pela tua palavra, pelo privilégio, Pai, de podermos nos reunir e cultuar e dizer o seu Santo Nome. Obrigado, Senhor. Continua falando nos nossos corações. Nesse momento, Pai, queremos amar, agradecer, Senhor, pela Juarez, que mais uma data, Pai, que fizeram um aniversário, mais um ano que se findou e se inicia, que a tua boa mão esteja sobre a vida deles, Pai. Nós pedimos que o Senhor abençoe, que o Senhor dê sabedoria, graça, nesse novo ano, que eles possam viver para a tua glória. Isso é que nós te pedimos, no nome santo do Senhor Jesus. Vamos cantar parabéns? Será que alguém aqui vai voar com o Juarez se ele for piloto? Se ele pilotar avião do jeito que ele pilota carro, eu acho que ele não vai ter muitos missionários que ele não coloca ele. Vamos nos colocar em pé. Bondoso Deus, muito obrigado mais uma vez por essa manhã, pela oportunidade de te louvar, cantar ao Senhor, ouvir a tua palavra. Muito obrigado pelos nossos irmãos que estão se dedicando a Deus, ao estudo, ao preparo, à vida de piedade neste lugar. Que o Senhor abençoe cada um deles, as suas famílias. Cuide, ó Deus, daqueles que estão enfermos e que eles estão se lembrando constantemente. Cuida das necessidades de cada irmão, Senhor, para que possam constantemente ter tranquilidade e alegria para esse período de preparo ao ministério. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que diante de ti o Senhor levante o seu rosto e te dê a paz, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe. Um bom compartilhamento. De manhã eu abri um negócio que
Eu ia girar, filmar o povo. Tá travado. Opa, que é isso?